Eu recebi uma carta aqui de um cidadão chamado Gil Kleber Duarte Carvalho, né? Reclamando que eu disse que tanto o evolucionismo quanto o negócio do design inteligente não são teorias científicas, não podem ser provadas, não tem jeito de você provar, quer dizer, você precisaria de um número infinito de provas. Nenhum campo de observação pode, por si mesmo, produzir resultados que sejam ampliáveis até uma teoria geral do universo. É uma coisa simples de entender, qualquer estudante de lógica tem que entender isso. Mas acontece o seguinte, esses camaradas são postos para estudar biologia, para estudar física, né, para estudar geologia, e ninguém deu para eles um curso de lógica. Então eles acham que aquilo que eles estão praticando lá no laboratóriozinho deles, aquilo é a ciência. Eu digo, não é, meu filho. Para você entender o que é ciência, você tem que usar um pouco a cabeça, tá certo? E entender que ciência não é nada mais do que uma das muitas aplicações da lógica. Então, se você não conhece fundamentos da lógica, bom, você é capaz de operar uma investigação científica, assim como um macaco, se você treinar, é capaz de dirigir automóvel, mas ele não vai entender o princípio do motor, a explosão e assim por diante. Então, vocês sabem fazer a coisa no dia a dia, mas vocês não entendem os princípios, né? Então daí me apareceu um cidadão aqui reclamando, dizendo, não, mas o evolucionismo é ciência sim, porque o resto do pessoal só tem argumentos místicos e pseudo-argumentos, etc, etc. Eu falei, uai, peraí, eu não sei, né? Eu já li uma infinidade de argumentos científicos perfeitamente relevantes da parte do pessoal criacionista, tá certo? E eu acho que é muita presunção o jeito de dizer que só os evolucionistas são cientistas. É sempre assim, eles assumem a palavra em nome da ciência e dá a impressão que o outro, chega lá o outro cheio de PhD, tem para quem PhD em matemática, PhD em física, PhD, mas não é cientista, só é cientista se concordar comigo. Então o cara me escreveu uma carta nesses termos. Eu respondi para ele o seguinte, aqui meu filho, já que você é tão bom assim, você tem todas essas qualificações científicas, então, e você está falando de todos os argumentos, né, criacionista, dá a impressão que você conhece todos, na verdade não conhece nenhum, né? Eu vou lhe mandar um livro, né? E você vai refutar os argumentos do cara ponto por ponto. Ele não sabe qual é o livro que eu vou mandar, porque parece que só a única coisa que ele leu foi o negócio do Harun Yahya, que está na internet, certo? Que é um grupo de teólogos muçulmanos que discute o evolucionismo com os argumentos que me parecem bastante capeigas, aliás. Ele foi lá, leu Harun Yahya e achou que é capaz de refutar. Não refutou ainda, mas achou que é capaz de refutar. Falei, tá bom, então meu filho, eu vou te mandar um livro. Olha, você vai tomar uma entortada desse livro, moleque, como você nunca pensou na sua vida. Porque ele disse assim, não, na verdade não se pode refutar os argumentos deles, porque são explicações miraculosas, não falseáveis, portanto não refutáveis. Vem com essa besteira do Karl Popper, né? Mas ele nem sabe o que está falando. Então, eu vou lhe mandar um livrinho aí, eu quero ver você refutar ponto por ponto. Não é você falar mal, meu filho. Eu digo, você vai refutar ponto por ponto e exemplo por exemplo, né? Já que você é o porta-voz da ciência. Daí o cara me escreve e fala, não me julgo, nem sou cientista, sou pintor e escritor. Fala, então você está que nem eu, meu filho. Você não é cientista de merda. Aliás, eu sou, tá certo? Porque eu estudo ciência política, ensinei ciência política, tá certo? Sou um especialista da questão da argumentação e prova, quer dizer, na área de lógica, eu sou alguma coisa, eu sou um dos 7 brasileiros que participaram do maior congresso de lógica que já houve na história do mundo, né, realizado na Suíça. Tinha só 7 brasileiros, aí eu era, este que vos fala era um deles. Então, alguma autoridade na área eu tenho. Tá certo? E você é pintor? Pintor do quê? Escritor do quê? Eu sei as coisas que eu escrevo. Nem sabe o que é ciência, moleque. Você acha que esse pessoal tem uma noção assim, tão boboca do que é ciência, mas tão boboca. Um dia nós vamos comentar isso com mais cuidado. Agora, aqui alguém me manda um artigo do Roger Kimball, né? Começa assim, segundo o National Geographic, cientistas chineses da segunda Universidade Médica de Xangai conseguiram fundir células humanas com óvulos de coelhas. Eles também contam que pesquisadores da Mayo Clínica Mayo de Minnesota criaram porcos com sangue humano fluindo em seus corpos, e assim por diante, né?
Então, o negócio do transhumanismo foi dado por um filósofo maluco, foi o nome dado por um filósofo maluco chamado Sloterdijk, a essa tendência de produzir uma nova espécie de seres em laboratório, né? Então, vem toda a discussão do aspecto ético da coisa. Bom, mas o problema não é ético, meu filho. O problema, em primeiro lugar, é ontológico. Quer dizer, você vai misturar espécies, tá certo? Vai criar uma outra, que foi criada por si mesmo, tá certo? E que, portanto, já não terá o estatuto da espécie anterior da qual ela emergiu. Será uma outra coisa. Você não sabe catalogar isso dentro do conjunto da realidade. Não é isso? Em segundo lugar, isso vai ter consequências civilizacionais absolutamente incalculáveis. Tá certo? Então, será que porque você é capaz de realizar um feito técnico, você deve ser autorizado a realizá-lo, pelo simples fato de ser capaz? Né? Então, é evidente que esse pessoal da ciência do laboratório, para mim é como um bando de moleques, tá certo? De aprendiz de feiticeiro, encantado com seus poderes recém-conquistados e incapaz de avaliar a coisa no nível civilizacional. Por quê? Porque não tem cultura histórica, não conhece essa política, não conhece sequer as religiões que eles tanto discutem. Então não são pessoas qualificadas para o debate intelectual, porque para você se qualificar para o debate intelectual, meu filho, você tem que ter uma noção de civilização, adquirida mediante o estudo do legado das várias civilizações, de maneira que você possa compará-las, adquirir uma noção de conjunto e ter um senso da medida humana. Isso é uma coisa muito difícil de adquirir, ao passo que uma formação em biologia, meu filho, você adquire em 4 ou 5 anos. E você é um biólogo, ou você é um físico. Quer dizer, não se compara uma coisa com outra. Né? Então, veja, a autoridade da classe científica já ultrapassou de muito o que ela merece. Porque quando você vê esse pessoal discutindo questões que ultrapassam infinitamente o campo da sua ciência, só sai besteira. Só sai besteira. E vem com aquela tremenda arrogância de que não, nós somos os donos da racionalidade. Escuta, como é que você pode definir o que é racionalidade a partir dos conceitos da ciência física? Não me parece que a física estude a racionalidade. Você não sabe o que é racionalidade. E para isso você precisaria ter cultura, meu filho. Isso você não tem. Você precisaria, por exemplo, conhecer a história da evolução do conceito de razão desde o tempo da Grécia até agora, para saber quais foram as discussões. Você conheceu o status questiona, você não conhece. Então como é que vem falar em nome da racionalidade? Aqui, por exemplo, tem saído vários livros, vamos dizer, com um suporte propagandístico fabuloso, né, contra-atacando o negócio do aquecimento global. Quer dizer, depois que se divulgaram aqueles e-mails, né, em que os aquecimentistas tramavam como iam ludibriar a opinião pública, como iam boicotar seus adversários, etc., eles decidiram contra-atacar e acusar os outros de serem, como é que se diz, falsos cientistas. Né? E os recursos a que apelam para isso é assim, a propaganda maciça. Está saindo 2 livros quase com o mesmo título, que é Os Propagandistas da Dúvida. Né? E o livro então é lançado pela Amazon e já vem com 80 críticas favoráveis, todas iguais. Né? Então você vê que é uma operação de publicidade. Passa um tempo, começa a aparecer as críticas negativas. Por quê? Porque alguém leu o livro finalmente. Então, é uma coisa onde de uma baixeza, mas sobretudo a reclamação é a seguinte: nós cientistas estamos perdendo a guerra. Eles dizem assim, são os cientistas contra os religiosos, ideólogos. Né? Dizem, mas como? Mas do outro lado também é cientista. É cientista contra cientista. Então você primeiro nega o estatuto de cientista aos seus próprios colegas, tá certo? Sem ter nenhuma razão para fazer isso. E segundo, moldam o debate de uma maneira estereotipada, como assim, a ciência contra as trevas. Então, em vez de ser um debate científico interno, não, é a ciência contra as trevas. E a classe científica acredita que ela tem que ter o direito de dirigir a sociedade, né? De determinar o que é certo e errado, o que você pode comer, o que você pode fazer, etc, etc. Quando são pessoas que não têm a menor qualificação para isso, meu filho. Um diplominha de biologia ou de física não te autoriza a discutir nada disso, mas nada, 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 nada. Quer dizer, os prodígios de incultura que eu vejo nessa gente, a começar pelo Dr. Richard Dawkins. O Dr. Richard Dawkins é um homem monstruosamente inculto fora do domínio dele. Ele não sabe nada dos assuntos que ele discute. Tá certo?
Agora, acha que porque tem um diploma disso ou daquilo, tem autoridade para opinar em todos os campos. Fala, olha, eu nunca entrei na discussão interna, por exemplo, da questão do evolucionismo. Eu digo, até hoje, eu não sei se existe teoria, se existe evolução ou não tenho a menor ideia. E não vou tomar partido de uma coisa que eu não sei. Só que é o seguinte, eu não sei, você também não sabe. Porque a coisa mais fácil de uma pessoa que tem um estudo de lógica, a coisa mais fácil é ela perceber que essa teoria jamais será provada ou impugnada no seu todo. Por quê? Ela é uma teoria do todo, meu Deus do céu. É uma teoria do todo que vai ter que ser provada com meios de ciência experimental especializada. Eu falei, isso é impossível por definição, isso não vai acontecer jamais. E criacionismo, se você quer saber, a mesma coisa. Se você partir do versículo bíblico, o céu e a terra cantam a glória de Deus. Digo, bom, isso quer dizer que no céu e na terra você encontra indícios da grandeza divina. Mas você encontra indícios do absurdo, da incongruência também. Porque o cosmos, por definição, não pode ser tão perfeito quanto Deus. Então ele tem um coeficiente de absurdidade, de feiura, de incongruência, e você vai encontrar as duas coisas. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar indícios das duas coisas. E quantitativamente, elas vão acabar mais ou menos se equilibrando. Tá certo? Então isso quer dizer que não existe meios científicos experimentais de você resolver uma questão como evolucionismo ou criacionismo. Agora, para entender isso, meu filho, você precisa ter estudado um pouco de lógica e conhecer a própria história da ciência. Não precisa ter uma formação especializada em ciência nenhuma. Nenhuma formação especializada em ciência vai te ensinar a história da ciência, meu Deus do céu.